Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um dia aqui do Natal da Joana. E hoje vamos ter o meu wrap-up do mês de novembro. Hello! Então, hoje venho aqui falar dos livrinhos todos que eu li no mês de novembro. Eu não quis juntar este vídeo ao vídeo anterior, mas espero que tenham gostado, que eu agora vou fazer vlogs. Vou fazer vídeos todos os dias, até ao dia 24. Estou muito contente, estou muito entusiasmada. Vamos falar dos meus livrinhos. Então, no mês de novembro eu li 10 livros. Palminhas, Joana. Palminhas, Joana. Muito obrigada, muito obrigada. Isto aconteceu principalmente porque existiu uma maratona Prisma, para a qual eu li 8 livros, e acabei por escolher livros que, como também incluía audiobooks e uma graphic novel, eu acabei por conseguir ler muito mais. E também participei no desafio de releituras da Ana, dos sonhos de uma leitora, e então acabei por também fazer uma releitura para o projeto dela. E então vamos começar, e desta vez vamos fazer as coisas um bocadinho diferentes. Primeiro vamos começar com as estatísticas. Então, este mês eu decidi usar um sistema de classificação diferente, que é o Copile. Copile foi inventado pela G do Book Roast, não sei se conhecem, é uma rapariga que costuma organizar o Magical Readathon. Ela basicamente criou um sistema de classificação de livros que eu depois, se quiserem, posso fazer um vídeo dedicado realmente a explicar como é que este sistema funciona e como podemos usar essa classificação e isso tudo. Se quiserem, digam que eu depois faço um vídeo sobre isso. E por isso, agora, isto também tem muitas estatísticazinhas, o que é muito bom. Por isso eu vou-vos mostrar as estatísticas deste mês. Eu este mês li um total de 10 livros, que corresponde a 2.783 páginas. Isto já está a contar com as páginas que eu efetivamente li e com as horas de audiobook. Se fizermos de forma separada, eu li 30 horas e 10 minutos de audiobooks e 1.500 páginas. Como podem ver, eu ainda ouvi realmente muitos audiobooks. Em relação à língua em que eu li os livros, 3 livros foram em português e 7 livros foram em inglês. Li 2 e-books, 3 livros físicos e 5 audiobooks. Como podem ver, os audiobooks ganham muito, mas é realmente uma forma de eu conseguir ler mais, e aqui está a prova disso. Em relação ao género dos livros, eu li um contemporâneo, 2 fantasias, uma ficção científica, um romance, 4 horror e uma não ficção. Como viram, o terror. Digo sempre horror porque em inglês é horror. Como puderam ver, depois de ler aqueles 3 livros para o vlog de terror, eu ainda li mais 2 livros neste mês, que um foi completamente sem querer e o outro era uma leitura que eu também já queria fazer e acabei por conseguir chegar a ela este mês. No total fiz 6 géneros diferentes. Vou ficar uma menina muito diversificada. Em relação ao número de páginas dos livros, eu li um livro entre as 50 e as 100 páginas, 2 livros entre as 100 e as 150, li 2 livros entre as 200 e as 250, um livro entre as 300 e 350, 2 livros entre as 400 e 450 e um livro entre as 450 e as 500. Como terão a ver, também li assim mais livros curtos. Li 5 livros abaixo das 300 páginas, que para mim é um livro pequenino, mas depois os outros 5 foram acima das 300, que para mim já é um livro realmente normal. E um livro ficou nas 490 e tal páginas, o que é quase um calhamaço para mim, para mim os primados começam a partir das 500. Então pronto. Em relação ao formato dos livros que eu li, há um livro que eu não sei realmente como tê-lo aqui, mas diria que seria uma novela, porque não é uma novela, simplesmente um livro curtinho. Por isso não vamos contar com esse livro, depois eu digo qual é que é. Então, sem contar com ele, eu li uma novela, uma graphic novel e 7 romances. Livros de tamanho normal, entre aspas. De seguida, as línguas originais dos meus livros era tudo em inglês. Em relação às estrelas, eu dei
4 estrelas a 5 livros e 5 estrelas a 4 livros. E houve um que eu não classifiquei, que é o tal de não ficção, que é pequenino, não sei como categorizá-lo. Isso tudo. A partir de agora as estatísticas não vão incluir aquele livro que eu estou a falar. E então, em relação à idade, li 4 livros Young Adult e 5 livros adultos. Em relação ao ano de publicação, foi muito diverso. Então, li um livro que foi publicado em 2006, 2 livros foram publicados em 2011, 2 livros foram publicados em 2016 e depois agora é que vem realmente os mais recentes, que foi um em 2020, um em 2021 e 2 em 2022. Por isso ainda li 2 novidades deste ano, o que foi realmente muito bom, porque normalmente custa muito a ler novidades. Normalmente acabo por ler muitos livros mais antigos. Em relação se eu tinha ou não tinha os livros, 7 livros eu ouvi pelo script, apesar de um deles eu ter a cópia física, mas decidi realmente ouvir pelo script. Um livro foi-me oferecido e outro livro eu já o tinha. Em relação às releituras, 8 livros foram lidos pela primeira vez e um livro foi a releitura, que foi para o projeto da Ana. Em relação a se pertencem a séries ou se são filhos únicos, 3 pertencem a séries e 6 são stand-alones. Em relação a por quem é que foram escritos, um foi por vários autores, que foi a graphic novel, 3 foram escritos por homens e 5 foram escritos por mulheres. Em relação a se já tinha lido desses autores, 5 foram novos autores para mim e 4 já tinha lido livros antes desse autor. E é tudo. São todas as estatísticas que eu tenho para vos mostrar. Acho que realmente resume bastante bem aqui todo o meu leque literário. E como puderam ver, foi realmente mesmo muito bom, porque só dei 4 e 5 estrelas e foram passados pelo Copile. Por isso, estou segura em relação às classificações aqui que eu dei. Por isso, vamos realmente começar e vamos falar primeiro das minhas leituras 4 estrelas. A minha primeira leitura de 4 estrelas este mês foi The Undomestic Goddess. Eu falei deste livro, já sei, foi na Maratona Prisma. Nesse vídeo eu falo melhor sobre a minha opinião do livro, porque já o tinha lido quando realmente gravei a TBR. Mas foi um livro que é um romance. Foi um livro que eu vi em audiobook, porque eu não tenho cópia física comigo. E foi um livro que eu gostei bastante. Teve bastante sentido de humor, que é uma coisa que eu gosto bastante dos livros da Sophie Kinsella. Acabo sempre por me rir, nem que seja por as coisas serem um pouco cringe e estranhas e na realidade não iria acontecer assim, mas dá sempre vontade de rir. É uma comédia romântica e é sempre muito engraçado. Basicamente, este livro fala-nos de uma mulher que ela é advogada e está sempre cheia de trabalho, ela não para, não tira folgas, está sempre a trabalhar. Ela um dia comete um erro no trabalho e acaba por fugir da vergonha que é estar a passar por esse erro, tentar admitir aquele erro. Apesar de toda a gente sabe que é ela e ela não aguenta com a pressão e foge. Ela apanha um comboio e sai na primeira paragem e acaba por sair no campo e acaba por entrar numa mansão e ver-se no meio de uma entrevista de trabalho para empregada de limpeza da casa e acaba por ficar lá a trabalhar como empregada, mas o problema é que ela não sabe fazer nada, ela não sabe cozinhar, ela não sabe limpar, não sabe como é que o forno funciona, nada, ela não sabe absolutamente nada e torna-se uma situação muito engraçada. Não é propriamente o meu livro preferido da face da Terra, não é? Mas acho que ainda gostei mais do outro livro que eu li da Sophie Kinsella, mas estou disposta a ler mais livros dela porque são sempre bons momentos de entretenimento para mim. E o próximo livro a que eu dei 4 estrelas foi Paper Girls, volume 1, que é do mesmo autor de Saga, que eu gostei muito. Esta é a Paper Girls é uma graphic novel que basicamente segue umas raparigas, são aquelas pessoas que vê-se muito nos Estados Unidos que levam os jornais às pessoas de manhã. Quando elas estão a conhecer, começam a acontecer coisas muito estranhas e a ver pessoas muito estranhas e elas veem-se metidas
uma situação muito peculiar. E é muito engraçado, estou a gostar muito. Não conquistou completamente para ser as 5 estrelas e para eu ficar, oh meu Deus, adoro isto. Não, mas estou curiosa para ler os próximos volumes e para ver realmente o que é que vai sair daqui. Gosto muito do autor e pronto, é realmente a ver para onde é que vai a história. Já ouvi falar muito bem destas graphic novels, por isso pronto, é ir lendo quando tiver algum tempo para isso. Então, a minha próxima leitura de 4 estrelas foi Woman Eating. É um livro de Claire Coda. É um livro pequeno, tem 240 páginas. É sobre uma vampira que sai da casa da mãe e acaba por tentar encontrar, ou seja, tem que viver no mundo dos humanos e procurar sangue para ela própria, e é sobre tudo isso. E acaba por ser um livro onde não existe assim grande plot, é mais os vibes. E não é propriamente a coisa que eu mais gosto, mas gostei bastante deste livro. E a atmosfera foi realmente muito boa. É difícil descrever porque o livro é pequeno e não acontece muito no livro, mas basicamente, ou seja, é muito centrado desta rapariga naquilo que ela está a sentir, naquilo que ela passa por tentar encontrar alimento, e ao mesmo tempo ela não gosta de beber sangue humano e sente-se enojada por ter de beber sangue humano. Então é como se ela tivesse, não é como ela tem um distúrbio alimentar. É, ou seja, torna-se muito interessante porque estamos a ver um distúrbio alimentar na perspectiva de uma vampira. E torna o livro realmente muito interessante. Não é um livro que vai ser para toda a gente, de todo, não é? Mas para mim funcionou e gostei muito. De seguida temos a minha última leitura de 4 estrelas, que foi O Lar da Senhora Peregrino para Crianças Peculiares. Eu acho que a primeira vez que li este livro dei 5 estrelas, agora ficou reduzido para 4. Já na altura acho que deviam ter sido umas 4, eu é que decidi ser generosa, porque eu lembro-me de não ter amado este livro. Aqui nós seguimos Jacob, que tem uma relação muito próxima com o avô. No entanto, o avô sempre contou histórias sobre uma ilha em que eles, sobre uma ilha onde ele esteve, que existiam lá crianças com certos poderes. No entanto, o Jacob acaba por perceber que isso só pode ser uma fantasia e umas histórias inventadas pelo avô e que não podem ser realidade. Apesar do avô ter certas imagens, certas fotografias que mostram realmente a peculiaridade como peculiares essas crianças são. No entanto, Jacob acaba por realmente não acreditar naquelas imagens e acham que foram simplesmente alteradas e ou anda a colecionar aquelas imagens assim. E, no entanto, o avô do Jacob morre e ele acha que viu o avô morrer por um ser que não poderia ser realmente natural, ou seja, por um monstro. Só que ninguém acredita nele e toda a gente acha que ele está realmente em choque e que é tudo devido ao trauma, porque ele passou que está a imaginar aquelas coisas na cabeça dele. Só que o Jacob fica com aquilo na cabeça e, não começa realmente a acreditar que foi tudo uma invenção dele. No entanto, depois acontece, ele descobre certas coisas na casa do avô que o faz realmente ir procurar mais sobre o assunto. E nós seguimos a história a partir daí e ele realmente tentar perceber se as coisas são realmente reais, se não são. E é uma história bastante interessante, com personagens muito peculiares. E gostei muito. No entanto, sinto que arrastou-se durante muito tempo. E percebo que é o primeiro livro da trilogia e que os outros devem ser mais rápidos. No entanto, pronto, arrastou-se um bocadinho. Mas continuo a recomendar muito. Não é um livro que assuste de todo. Podem ler à vontade. E é um livro que, pronto, tem sim o seu toque de fantasia que o torna muito bonito. E tem sempre estas imagens aqui pelo meio. E está uma edição muito bonita. Podem ver. Vai ter nestas imagens que traz realmente muita personalidade ao livro. Torna-se uma leitura muito mais interessante a estarmos a acompanhar estas imagens. E é isso. E de seguida passamos para as minhas 5 estrelas do mês. As minhas primeiras 5 estrelas foram 2 livros que estão num livro, no vlog de terror, por isso passem por lá para ver a minha opinião,
que é o My Best Friend Exorcism e Crossroads. Já sabem, passem por lá para realmente ver mais sobre os livros, mas pronto, já sabem, são os livros de terror. E o Crossroads é uma novela, é um livro pequenito, mas o My Best Friend Exorcism já é um livro também normal e também é um livro muito interessante porque o e-book também tem muitas imagens, logo torna um pouco mixed media. O resumo dos resumos dos resumos. My Best Friend Exorcism é sobre a melhor amiga da nossa personagem principal que depois de passarem uma noite na casa do lago ela desaparecer no meio da floresta, ela começa a ter comportamentos um pouco estranhos. E então realmente a nossa personagem principal tenta perceber o que é que aconteceu e tenta perceber porque é que a amiga está a ter estes comportamentos. E pronto, depois podem perceber o título e relacionar uma coisa com a outra, mas já disse, passem pelo meu vlog que eu explico melhor as coisas. Em relação ao Crossroads, também foi um livro 5 estrelas, mas é sobre uma mãe que perde um filho e depois começa acha que está a ver o filho, mas tem que fazer pequenos sacrifícios para conseguir ver o filho. E então também é uma leitura muito interessante, mas é uma leitura muito, muito pesada. Por isso vejam os trigger warnings, que acho que é realmente importante para este livro. De seguida, a minha próxima leitura, 5 estrelas, foi De Amanhã em Amanhã, de Gabriel Zevin. Eu amei este livro. Este livro foi espetacular. Fala-nos sobre Sadie e Sam, que são dois amigos desde a infância, que conheceram-se na sala de jogos do hospital, porque Sam está lá porque teve um acidente e a Sadie porque a irmã está com leucemia. E a amizade deles cresce devido aos jogos. No entanto, eles separam-se durante os primeiros anos e voltam-se a encontrar na universidade e decidem criar um jogo juntos. E então este livro desenvolve-se a partir daí. É um livro fantástico, com uma escrita incrível. É uma escrita cheia de pormenores, muito bem pensada. Tem muitos momentos em que, um, por exemplo, há aqui uma parte da história que se chama, isto é dividido por partes, e uma delas é duas metades, algo assim parecido. Deixa eu ver o título já agora. Não, dois lados. Uma das partes chama-se Dois Lados. E então os capítulos são divididos como se fossem cassetes. Temos ou discos. Tudo o que possa vir a ter dois lados. Temos um A, um B, dois A, dois B. E é realmente muito, muito engraçado. Como já disse, a escrita é maravilhosa. Vou querer ler todos os livros que o autor escreveu. Estou realmente fascinada com este livro. A história é super comovente, faz-nos realmente refletir e pensar. Tem aqui este amor entre as personagens que é mesmo. Eu fico sem palavras. É um livro com personagens reais que nós sofremos com elas, nós percebemos as falhas delas e percebemos as decisões que elas tomam. Ficamos revoltadas com elas, sofremos com elas, mas ficamos também felizes com os sucessos delas e é muito, muito bonito. Eu não quero dizer mais nada sobre o livro, como já viram, eu amei este livro, é um dos 5 estrelas, acho que vai ser um dos meus preferidos do ano e estou completamente fascinada. E por favor, leiam. Isto, na por cima, é um livro da ASA que chegou este ano aqui a Portugal e ele foi publicado em agosto no estrangeiro. Por isso foi realmente uma novidade fresquinha aqui para o nosso país e é muito bom quando as editoras fazem isto, por isso parabéns para a editora e muito obrigada pela assistência deste exemplar para eu poder ler e partilhar aqui a minha opinião com vocês. Por isso, já sabem, recomendo muito este livro, não se vão arrepender. E eu ainda li mais dois livros que eu não posso falar aqui sobre eles, porque são para um vlog que eu estou a fazer, que lá vão ser mais opiniões sobre estes livrinhos, mas podem dizer que uns foram leituras que gostei muito, lá está, 4 5 estrelas. E por isso, para este vídeo é tudo. Espero que tenham gostado. Eu realmente foi um mês em que eu adorei ler. Estava realmente no mood para ler. E então foi mesmo muito, muito bom. E espero que dezembro continue com esta vibe de leitura e que as leituras continuem a ser tão boas ou ainda melhores do que foram as de novembro. E por hoje
tudo. Vemo-nos amanhã. Adeus.